Olá, hoje é quarta-feira, dia de falar de política aqui na TV Diário. A semana começou com confusão em Rio Preto. Na terça-feira, ontem, houve uma corrida no cartório eleitoral, nos cartórios eleitorais da cidade, por causa de um fake news. O Rodrigo Lima, que está aqui do meu lado, repórter de política, correu para lá para saber o que estava acontecendo. Rodrigo, por que tinha tanta gente nos cartórios ontem? Boa tarde a você, Rogério. Boa tarde aos internautas que acompanham aqui o Política em Debate. Foi uma situação assim que está se tornando corriqueira aí, né? As pessoas recebem mensagens nas redes sociais e elas não buscam informações antes para saber se aquela informação é verdadeira. Circulou aí essa mensagem apontando que a pessoa que não fizesse o cadastramento biométrico eleitoral até o dia 7 de dezembro poderia ter que pagar uma multa aí de R$150. O que aconteceu? Uma corrida para os cartórios eleitorais de Rio Preto, especialmente no cartório da 267, Zona Eleitoral de Rio Preto, que abrange toda a região norte. Eu cheguei lá ontem, Rogério, na tarde de terça-feira, tinha cerca de 60 pessoas esperando para fazer o cadastramento. Muitas delas foi por conta porque viu no WhatsApp a mensagem. E aí a gente rapidamente, até a pedido da Justiça Eleitoral, a gente gravou uma entrevista e também fizemos uma reportagem para subir nas nossas redes sociais para desmentir aí esse boato, que nem foi dito pela chefe do cartório, a Renata Kifuri. Se trata de um boato. O cadastramento biométrico eleitoral em Rio Preto está sendo feito de maneira até agendada. O eleitor ele pode agendar e ser atendido no horário que ele marcar. Então isso sem enfrentar filas, o que é mais importante, né? Esse agendamento, inclusive, ele é online também. Ele é feito no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E se não me falha a memória, é fácil, só ir lá no Google, clicar Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ali já tem um caminho para ali, mas se não me engano, eu vou até ver aqui no jornal, que hoje a gente colocou o endereço. É o www.tre-sp.jus.br. Entrando aí, já tem lá o cadastro e você chega no cartório aqui em Rio Preto no dia e no horário, não precisa pegar fila, não precisa pegar senha, nada. Agora, pode ir também sem cadastrar, só que aí corre-se o risco de pegar uma filinha ali. É importante dizer, né, Rodrigo, que em Rio Preto não há data, não é nem obrigatório ainda o cadastro, porque não tem um prazo ainda de quando começa e de quando termina. Ao contrário de 85 cidades no estado de São Paulo, onde já está correndo prazo. Em Catanduva. Catanduva foi obrigatório. Em várias cidadezinhas aqui da região também está valendo. No site do TRE também tem a relação dessas 85 cidades. E detalhe, o prazo não é 7 de dezembro. Nessas cidades, pelo que eu consultei ontem, o prazo é março do ano que vem. Então, totalmente mentiroso esse boato, totalmente mentirosa, é mais um fake news aí, essa praga que está tomando conta da internet, não é? Não é verdade, não tem multa nenhuma. O que tem, no caso dessas cidades onde o prazo já está correndo e que vence em março se a pessoa não fez o cadastro biométrico, não fizer o cadastro biométrico até o prazo, ela tem o título cancelado. E aí sim, ela tem alguns prejuízos que todo mundo já meio que sabe. Você sem um título de eleitor, você não pode tirar passaporte, se você presta um concurso, você não pode assumir, porque eles exigem esse documento. Então é importante que as pessoas aproveitem aí e já façam esse cadastramento, mesmo em Rio Preto, onde não é obrigatório, onde não está valendo o prazo, para que quando começar esse prazo, não haja tumulto. Inclusive vai ter mutirões, Rogério, no mês de dezembro. Exatamente. A Renata me contou que eles vão fazer mutirões aí aos sábados. No sábado agora, dia 2. Agora já tá valendo. Nos 2 sábados seguintes, né? Dia 2, 9 e 16 e no feriado do dia 8.
O cartório vai abrir às 9 horas e vai funcionar até às 18. Importante aí para quem trabalha e não quer perder dia, o tempo do trabalho, vai lá, ó, sábado, os 3 sábados de dezembro aí e o feriado do dia 8. Só para você ter uma ideia, o pessoal também que nos acompanha, eles atendem em média aí 100 pessoas por dia, estavam atendendo. Com essa questão dessa informação, desse boato aí que pulverizou aí os celulares ontem, especialmente pelo WhatsApp. E não foi só em Rio Preto, né? Cerca de 300 pessoas até as 4 da tarde já tinham ido no cartório. Só no cartório da 267. Sobrecarrega todo o sistema ali, os funcionários, né, porque ali não tem ar-condicionado, não tem local para você se sentar, então... A pessoa também fica uma situação, às vezes perde tempo de trabalho, deixa de fazer o que tem que fazer em casa. Inclusive a Justiça Eleitoral, em alguns casos aí, ela dá até o atestado para o eleitor, né, que foi lá fazer o cadastramento. Mas é simples, você entra no site, aí, igual o Rogério passou para vocês, o endereço do site do TRE, faça aí o seu agendamento, que você vai ser atendido com hora marcada. Com hora marcada. Que é muito mais lembrando que o cartório, que os cartórios são 4 em Rio Preto e funcionam todos no mesmo local, ali perto da Santa Casa, né? É um horário diferente. Ele abre nos dias normais, né? De segunda a sexta, ele abre meio-dia, né, Rodrigo? Sim. E aí vai até às 8 horas. Até às 20? 18 horas. Então é das 12 às 18 horas. Não adianta perder ir cedo lá que não vai ser atendido. Sim. Lembrando novamente, então, o endereço. O diário de hoje, aliás, traz na página 3, aqui na coluna do diário, a notícia, né, e algumas informações básicas aqui para quem quer se informar um pouco mais. E o endereço é esse, para quem quiser agendar, www.tre-sp.jus.br. E isso também, né, Rodrigo, essa história dos fake news aí, é uma grande preocupação para governos, intelectuais e autoridades, né? Imagina com a eleição aí se aproximando, o tanto de notícia falsa que nós não vamos ter aí na internet, né? É preciso ter algum tipo de controle, algum tipo de... Essa discussão precisa ser aberta, né? Porque é preocupante. Rio Preto já enfrentou uma grave situação. Você lembra do roubo que teve no supermercado aqui em Rio Preto, no Walmart. E aí começou a pipocar informações também pelo WhatsApp de que havia bandidos roubando na Avenida Badibacite, no calçadão, o que provocou o fechamento das lojas no calçadão. A cidade parou. O que provocou o fechamento das lojas no calçadão e prejuízo assim incalculável para os comerciantes. Numa época de crise, né? Só para a gente registrar também. Então é preciso ter muita preocupação. Gente, como o Rodrigo disse, a primeira coisa, checar. Você viu uma informação na rede social, no Face, no WhatsApp, não vai acreditando, procura. Vê a fonte oficial, pergunte para uma outra pessoa que você reputa ser mais informada. Procure se informar, não acredite logo na primeira informação, né? Bom, mudando de assunto, né, Rodrigo? Um assunto chato também, ao mesmo tempo, mais uma vez o Rodrigo Lima mostrando aí a excelência do seu trabalho, um furo de reportagem na edição de domingo do Diário da Região. O Rodrigo recebeu uma informação, saiu a campo, foi checar lá na Vila Toninho, um velório público municipal recém-construído no bairro, que é da prefeitura, e que estava sendo controlado aí de maneira indevida por um vereador da Câmara de Rio Preto. Rodrigo, conta essa história, como é que você descobriu? Você foi lá no velório, dá um pouco do bastidor da sua reportagem. Essa história aí de velório municipal, né, Rogério? É mais uma daquelas histórias assim que a gente só acredita vendo. Eu recebi uma informação de que haveria um controle aí do vereador Celso Peixão no velório municipal da Vila Toninho, que é o principal reduto eleitoral do vereador. E a gente foi até o velório, chegando lá havia uma funcionária terceirizada e eu perguntei para ela como é que estava funcionando aquele serviço.
ela de pronto, e a gente trouxe até essa gravação hoje no vídeo, também está disponível nas nossas redes sociais, ela de pronto perguntou para mim se eu conhecia o Peixão ou os assessores do Peixão. E eu questionei por quê, e ela me falou, olha, porque eles que estão organizando os velórios aqui, estão autorizando fazer os velórios aqui no prédio municipal. E aí lá ela me disse que teria até um cartão do vereador lá, e de fato ela me entregou dentro do velório um cartão do vereador Celso Peixão para entrar em contato com o Peixão, com os vereadores. E nós fizemos isso, a gente entrou em contato com o vereador Peixão, ainda na sexta-feira, só que ele estava viajando. Quem atendeu foi uma das assessoras do vereador, e o que ela fala ali, não foi até essa ligação, não foi para mim, porque ela talvez reconheceria a minha voz. Foi até uma colega, uma repórter também aqui do Diário, que telefonou para essa assessora e pediu as informações. E o que ela passa de informação ali sobre o que teria... O modus operandi, o que teria como que fazer, funciona. como é fazer. Inclusive teria um assessor até que cuidaria da parte de caixão e ela sobre a liberação para fazer o velório. E ela deu muitos detalhes ali, o pessoal pode até acompanhar na reportagem, quem não leu ainda a reportagem de domingo, procurar ver. Não só a reportagem, na edição impressa, a gente reproduziu todo o diálogo da repórter com essa assessora do Peixão. E além disso, a gente tem o áudio dessa conversa que também está disponível, né, Rodrigo? Está tudo disponível na TV Diário, no portal do diariodaregião.com.br. Então ela dá detalhes, Rogério, que revela aí, de maneira até preocupante, o controle de um equipamento público da Prefeitura de Rio Preto por um agente político. Isso é o que mais preocupa, porque veja só você se a moda pega, né? A gente está falando de um equipamento que sequer foi inaugurado oficialmente ainda pelo prefeito. E o vereador lá parece que tomou conta como se fosse um coronel, né? Pelo menos é o que passou a funcionar terceirizado e a sua assessoria. Então a gente procurou o Ministério Público para saber se de certa forma poderia ter algum desdobramento. O promotor Sérgio Clementino disse que poderia sim caracterizar a improbidade administrativa. Tanto que ontem ele distribuiu esse caso entre os promotores para avaliar se vai ou não abrir um inquérito civil para apurar a conduta do vereador. E a Prefeitura também tomou, a Prefeitura que, segundo o secretário de Governo Jair Moretti, não tinha conhecimento da atividade ali da administração informal do velório por parte do vereador. Que é clandestina, né? Que se isso ocorreu é clandestino, né? Ele classificou até como de clandestina essa atuação do vereador. O secretário de administração, Luiz Roberto Ies, a gente trouxe na edição também desta quarta-feira, do jornal desta quarta-feira. Luiz Roberto Ies abriu uma sindicância para apurar e determinou que a funcionária terceirizada lá do velório, contratou a mulher que estava lá no velório, fosse transferida para algum outro prédio. Ela foi transferida. Porque, de certa forma, também ela tem... É nítida a aproximação que ela tem com o vereador. Isso faz lembrar uma outra matéria que você publicou, que você apurou no ano, acho que no final do ano passado, você encontrou um sujeito com um currículo em frente da Câmara Municipal. Ele foi procurar emprego numa empresa terceirizada. Essas empresas que a Prefeitura contrata, e as empresas que contratam o funcionário, geralmente para serviços subalternos, né? Serviços de limpeza, de faxina, de vigia, não é? Motorista, tal. E esse sujeito foi em uma dessas empresas que mantém ou mantinha contrato com a Prefeitura, e a empresa mandou o sujeito na Câmara para pegar o aval de algum vereador, para que então ele fosse contratado. Então é uma relação espúria, é uma relação que não deveria ocorrer, é uma relação ilegal, por debaixo dos panos, não é? Que é o vereador que indica, o cara só é contratado pela empresa terceirizada se o vereador indica, com a aprovação do vereador.
Então, o que aumenta ainda mais a suspeita em relação a esse caso. Se a gente confrontar essa reportagem com a reportagem que você fez lá no ano passado, sobre como se dá a contratação desses funcionários, né, Rodrigo? E o que acontece, Rogério, que nesses casos das terceirizadas, o controle fica entre o vereador e a própria empresa terceirizada. Ela não é pública a nomeação dessas pessoas. Não. Então nós não sabemos assim dimensionar qual a influência exata dos vereadores, e isso daí não é só um, são vários vereadores que têm funcionários terceirizados, apadrinhados dentro das terceirizadas em Rio Essa Preto. triangulação, né? Justamente, porque não bastasse ter apadrinhado em cargo de comissão, então, eles têm apadrinhado também terceirizado. Sim. E nesse caso específico do ano passado, o senhor foi na prefeitura, eu estava conversando com o Paulera em frente à Câmara. Ele foi lá, ele caminhou a empresa ficava próxima ao McDonald's. No McDonald's. Próximo ao McDonald's da Avenida da Ló. Ele foi até a Câmara, caminhando no sol, e para pedir uma assinatura de algum vereador. Mas ele não conhecia ninguém. Ele pediu para o Paulera, por a gente estar ali, não quis se comprometer. Então a gente percebe que isso existe. Não sei se é o caso dessa senhora, dessa mulher lá do velório municipal da Vila Toninho, mas o fato é que também a prefeitura tem sim a sua responsabilidade. Porque se permitiu a abertura do equipamento público, tem que prestar o serviço de qualidade para a população. Nem telefone tem lá, né? Não tem telefone, veja só, não tem telefone. E outra, a assessora do Peixão nos disse na gravação, na conversa que ela manteve com o Diário, que eles liberariam a taxa de recolhimento aí para a realização do velório no valor de cerca de R$197. Já ontem, a Secretaria de Administração, por meio do secretário Luiz Roberto Chiesi, desmentiu essa informação, disse que foi cobrado sim essa taxa. Quem vai tirar essa dúvida aí vai acabar sendo o Ministério Público que deve apurar o caso. O que foge de todas as regras, né? A taxa tem que ser para todo mundo. Ninguém pode ser melhor do que ninguém se tratando de um serviço público, né? Sim. E na Câmara, ontem na sessão, Rogério, já entrando na sessão, o assunto, parece que houve ali um acordo de cavalheiros nos bastidores para não se comentar sobre isso na sessão. Pelo que eu apurei, o Peixão apresentou algumas explicações informais aos vereadores sobre o que ocorreu. De fato, ele é o padrinho do velório, mas nem por isso, ele ajudou na conquista do velório, mas nem por isso ele pode comandar o serviço sobre quem vai ser velado ou não lá no bairro. É um serviço da prefeitura, né? Justamente. Agora, é o tipo de situação, Rodrigo, que revela muito da política brasileira, né? É um fato que muita gente pode considerar pequeno, mas são essas pequenas contravenções, essas pequenas ilegalidades que acabam sendo base para as grandes corrupções, né? E se deixa por isso mesmo, quer dizer, mostra que está tudo certo, que está tudo bem, e aí o Brasil continua nesse atoleiro de corrupção, de mal feito. A gente costuma conversar com os promotores de justiça o seguinte: não há meia improbidade, ou é improbidade ou não é improbidade, por menor que seja. Imagina você, um vereador, hoje está comandando, estamos falando do velório municipal, imagina você, um vereador, por algum motivo, assumir o comando de uma UBS, de uma unidade de saúde. Ele define quem vai ser atendido ou não. É o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. Então é um caso gravíssimo, que a gente trouxe aí com exclusividade, e vamos esperar os desdobramentos, né? Exatamente. E que isso pare, que isso cesse, né? Os vereadores rivais ali do vereador Peixão, ficaram assim, por exemplo, o Renato Pulpo disse que ficou estarrecido com a situação, né? Eu acho, pelo que eu vi, tive a honra de editar o teu material, achei um trabalho impecável, a situação ali está evidente, e eu acho, como cidadão, que alguma punição tem que acontecer nesse caso. Não estourar só para o lado mais fraco que a moça. Não é só a moça que está lá e que te deu o cartão e que mostrou como funcionava o esquema lá. Quer dizer, alguma providência tem que ser tomada.
a respeito desse caso para que não se repita, não é verdade? Sim. E a gente fala muito do vereador também, a prefeitura também é muito suspeita nesse episódio. Embora ela queira dizer aí, abriu sindicância, disse que vai fazer e acontecer. Por quê? Se o vereador, a prefeitura, o governo gosta de agradar o vereador, não é isso? Para ter o apoio dele lá na Câmara. E às vezes faz vista grossa, não fiscaliza como deveria, entendeu? Então, isso é um assunto que tem que ser muito, muito bem investigado. Sim. Rodrigo, mudando de assunto, ontem a base aliada do prefeito Edinho Araújo fez uma manobra, eles não gostam que falam manobra, né? Mas foi uma estratégia, e antes que o secretário de Saúde, Aldênis Borim, fosse convocado para dar explicações em plenário na Câmara sobre o possível fechamento da UPA do Jardim Santo Antônio durante a madrugada, que a prefeitura quer fechar, antes que ele fosse convocado a pedido do vereador Marco Rilo, do PT, ele apareceu lá na Câmara ontem para dar explicações. Como foi essa história, Rodrigo? Então, antes quem era a base do governo Valdomiro Lopes era criticado pelos atuais vereadores que fazem parte da base do prefeito Edinho Araújo. O Renato Pulpo fez um convite ao secretário Aldênis Borim, e ele compareceu na sessão para evitar a votação de um requerimento que iria propor a sua convocação para ir até a Câmara. Então ali o presidente da casa, Jean Charles, que é do PMDB, mesmo partido do prefeito Edinho Araújo, permitiu que o secretário Aldênis Borim usasse a tribuna por 10 minutos para apresentar suas explicações sobre o fechamento, a redução do horário de funcionamento da unidade de pronto atendimento do Santo Antônio. Essa unidade vai deixar de funcionar durante o período da madrugada. Ele disse que lá vão ficar algumas ambulâncias durante esse período de fechamento para atender eventualmente algum munícipe daquela região que precisa de algum cuidado médico e vai ser transferido aí para a UPA da Zona Norte. Então, houve uma manobra assim. O governo evitou a votação do requerimento, que não se sabe qual seria o resultado, mas ao mesmo tempo, o fato do secretário ter ido de maneira espontânea possibilitou ele dar essas explicações. O Rilo pôde perguntar o que quis? Hoje, mas o Rilo também perguntou pouco, mas a grande preocupação que são do vereador do PT é que lá são pessoas carentes que precisam do serviço médico, né? Então, o secretário disse que não vai ter a descontinuidade do serviço público e ele se mostrou aí satisfeito com as explicações. E há uma expectativa aí de a partir de quando essa UPA para de funcionar durante a madrugada? Ele não falou sobre data. Nesse caso específico, ele não falou sobre data. Outro assunto que ele disse que há uma data prevista é a abertura dos 40 ambulatórios médicos no Plaza Avenida Shopping para fazer os atendimentos, para ser consultórios médicos de especialidades, né? Para atender a população também naquele local. Isso em meados de dezembro. Um pouco atrasado, né? Porque numa declaração no início do mês ou no mês passado eles fizeram uma vistoria lá no prédio, né? Sim. No espaço ali, e disseram que ia entregar agora em novembro. Mas tudo bem, entregando em dezembro tá bom, né, Rodrigo? Tá, eu acho que o poupa-tempo da saúde é a coqueluche, aí, digamos assim, a principal promessa de campanha do prefeito Edinho Araújo, feito no ano passado. O Edinho até, você sabe disso, ele tentou meio que, olha, essa proposta aí atribuiu ao Eleusis, né, que é o vice-prefeito e foi secretário de saúde. Que é médico. Eleusis Paiva, que é o vice-prefeito, né? Então, se der certo... Que já está fazendo campanha para deputado federal na região. Ele esteve lá na região de Birigui. Se der certo esse poupa-tempo da saúde, foi o Edinho que fez. Se alguma coisa der errado, foi o Eleusis que fez. Eleusis vai pagar a conta, né? Vai ser assim
na minha opinião, que deve, sempre deve assim, acontecer. né? A culpa nunca é do prefeito, né? Justamente. Rodrigo, obrigado. Nós estouramos nosso tempo, muito assunto, né? E pouco tempo para comentar. Valeu, gente. Até quarta-feira que vem. Rodrigo? Pessoal, um abraço. Até a semana que vem. Eu, Fabrício Carpinejar, estarei em Rio Preto, dia 6 de dezembro, participando do seminário que aborda a literatura na era digital. Palestra promovida pelo Grupo Diário da Região e Shopping Iguatemi. Venha me assistir com a palestra Contadores de Histórias, Multiplicadores de Emoções. Te espero.